A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, palavra essa que cura, palavra essa que liberta, né, meu irmão? E palavra essa que nos leva para o céu. Glorificado seja o nome do Senhor. O texto fica na primeira epístola, primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, versículos número 6 e versículo número 7. Eu estou meio resfriado, irmãos, está complicado. Diz assim o 6 e o 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Irmãos, estamos vivendo numa sociedade em que essa palavra aqui, humilhai-vos, está fora de moda. Não é verdade? O que está em moda hoje é o ter, né? As igrejas viraram uma espécie de palco para que as pessoas possam se exaltar, não exaltar a Deus. Líderes sendo adorados praticamente como Deus, né? Pessoas querendo passar a mão, pessoas pegando toalhinhas, vários tipos de comportamento, né? Os caras chegando na igreja de limusine, de helicóptero, né? Aviões, relógio caro, e aquela coisa toda. Falei, o que estão fazendo com o evangelho de Jesus Cristo? Enquanto Jesus vai dizer, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As pessoas querendo ser exaltadas. A humilhação passou longe, enquanto Jesus, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou, se tornou homem para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. As pessoas aqui na terra estão querendo ser exaltadas, transformando a igreja no monopólio, né? Um meio de ganhar dinheiro. É impressionante o que o povo de Deus está fazendo. Eu falo o povo de Deus porque isso acontece naqueles que se dizem povo de Deus. Se dizem adoradores do Deus Altíssimo. Porque as pessoas são enganadas. E as pessoas começam a construir impérios a partir da igreja, usando a igreja, transformando a igreja no seu império. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, buscando a quem rude, procurando alguém para devorar. O que eu tenho observado é que a estratégia de Satanás está sendo outra. Ele está atacando a igreja de dentro para fora. Ele está inculcando na mente de líderes para eles fazerem parceria com o mundo. E é isso que estão fazendo. A gente vê coisas absurdas sendo ensinadas hoje em que nenhum dos apóstolos de Jesus ensinaram. E as pessoas estão trazendo para dentro da igreja. Falar de humilhação, de se humilhar, só se for em uma representação. É o que muitos fazem. Chegam até a chorar. Principalmente quando é para pedir dinheiro. Não é? Choram. Ou para mostrar santidade, compaixão. Vão para o púlpito, mudam até o tom de voz, a maneira de falar, de se comunicar. Não é natural. Ali, na verdade, é um personagem.
Ele não consegue ser natural. Ele copia outros, que copia ele e outros que copia o outro. Eu fico admirado quando eu vejo como é que alguém que vai pregar o evangelho, que deve se esvaziar do seu eu, vai para cima de um púlpito para representar. Até o tipo de voz faz igual. E eu não estou falando só de uma determinada denominação, não. Desculpa, irmãos. É em várias está acontecendo isso. Enquanto o texto vai dizer, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempos oportunos, vos exalte. Que possamos, meu irmão, minha irmã, eu e você, fazermos a nossa parte. E o que nós devemos fazer? Primeiro, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para não sermos influenciados por esses falsos mestres. Para podermos entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria muito saber o que esse povo diz para aquele irmão, para aquela irmã, que está há anos na igreja, fiel, e não consegue prosperar financeiramente. Eu já vi muitos dizerem que é por falta de fé. É porque a pessoa não busca, não tem fé. Ou aquela pessoa que está enferma, né? Que eles só falam autoridade, poder, sou profeta, riquezas. Se humilhar que é bom, nada. Quando a gente vai para a Bíblia, os apóstolos, Jesus, todos morreram. Todos se humilharam. Todos abriram mão da sua vida para se doar literalmente ao Evangelho de Jesus Cristo. Ao ponto de não terem nem onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo abandonou toda uma carreira política próspera para passar fome, prisões, ser cuspido, humilhado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que essas leves e momentâneas tribulações, ele chama essas humilhações que ele passou de leves e momentâneas tribulações. Mas sabe por quê? Porque ele vai dizer, porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Humilhai-vos, meu irmão, minha irmã, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor não nos desampara. Ele tem cuidado de nós. Resta a nós nos humilharmos diante de Deus, nos prostrarmos diante de Deus. E o que é isso, Márcio? Se humilhar na presença de Deus é viver o Evangelho na sua integridade. É se deixar, é ser direcionado apenas pelo Evangelho, apenas por Jesus Cristo, apenas por Deus. A sua vida passa a ser direcionada por Ele e Ele somente. Os seus desejos e as suas vontades, elas são deixadas de lado. E a partir daí, nós olhamos para o alvo, que é Cristo, e procuramos viver como Cristo, como diz o apóstolo Paulo, caminhando para sermos imitadores de Cristo, como filhos amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.